Vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast Redondinho Cremoso! Motherfucker! Mano de Deus, não era nem pra eu estar fazendo isso aqui hoje. Eu tô... Ai, tossindo. Deixa eu tomar uma água antes. Ai. Acordei hoje, 6h30 da manhã. Fui no postão da Vila Cruzeiro, Vila dos Comerciários aqui em Porto Alegre. Fui para a emergência para, não precisar pegar a ficha. A gente vai lá, é atendido mais rápido na emergência. Pega os remédios, SUS, vivo SUS. Gripão bem pegado, tomando um sprayzinho de budesonida 2 vezes ao dia, 12 em 12. E um ibuprofeno. Cara, assim, ó, estou gravando numa sexta. Quarta-feira, assim, aquela dorzinha de garganta, como quem não quer nada, assim, depois de alguns dias bem chuvosos em Porto Alegre. Quinta-feira, horrível pra acordar, uma dor no corpo, assim, eu tinha sido atropelado por um bonde, assim, sabe? Muito difícil. Ai, mas eu tava com vontade de gravar, e eu pensei, cara, como é que eu vou gravar o podcast sem conseguir falar direito? Todo fungando. Não sei. Mas vamos lá. 1, 2, 3, foi! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM The Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando sim, meus amigos, minhas amigas e meus amigues, para o episódio de número 98 do Sonic Cast, o episódio, em que Sonic NM está com o nariz entupido. Bom, coloquei aí de fundo o Subliminal Verses do Slipknot, o terceiro álbum, o Volume 3, da banda, para eu me guiar, que saber mais ou menos quanto tempo de gravação eu vou tendo e gravando e tal. Mas vocês sabem que para isso aqui existir, a gente não faz nada sozinho. Temos alguns parceirinhos, uma galerinha que nos ajuda, e não é de hoje, é que o episódio 98, temos eles, os ex-Draft Personal Soccer, atual Draft Academy Poa. Sim, procure nas redes em @Draft Academy Poa e faça seu treinamento de futebol, tanto para você adulto quanto para o seu filho, para o seu piazito. Muitas dicas legais eles têm colocado nas redes de técnicas e práticas do futebol, e eu acho muito interessante para você conhecer também. Procurem em @Draft Academy Poa. A arrobinha está marcada na descrição deste episódio. Temos também aqui com a gente no Sonic Cast, episódio número 98, a galera, meu querido amigo professor Pedro Henrique Sena, o cara do Projeto Reciclave, projeto que mistura música com reciclagem, por isso Reciclave, de clave de sol. Você vai procurar no Instagram, @projeto_reciclave, ou você vai no site, que é o seguinte, www.reciclave.com.br. Repita! De novo, reciclave.com.br. E por terceiro, mas não menos importante, ele, o cara que cada vez mais tem mais cargos neste mundo mágico de Crazy Art Sonic NM. Aqui no Sonic Cast, ele é o nosso Designer Cast, porque ele coloca o podcast no Spotify,
no mundo, vamos colocar assim, dos vídeos e das produções, ele é o nosso documentarista, porque sim, o cara responsável por produzir o documentário Crazy Art Sonic NM, o mundo mágico do caos à construção, que levou nota A na facu, na Unicenac, sim, no seu curso de produção multimídia, ou seja, o doc deste brother que você está ouvindo aqui, foi feito por esse brother que eu tô falando e ganhou nota excelência no Unicenac. Para isso, você segue ele para conhecer o trabalho deste cara, @FelipeMi. E tem também lá a arrobinha do seu projeto multimídia, que é @multimídia inventiva. Se você for se ligar, o M do multimídia, o I de inventiva, forma Mi. Então, né, largando essa mensagenzinha subliminar aí. Bom, quem sou eu? Bom, eu sou o @Sonic_NM em todas as redes sociais que eu tenho conta. Instagram, TikTok, canal de YouTube e também no X, lá o antigo Twitter, tu me encontra por @Sonic_NM. Você também pode ver a minha página no Instagram especial só para as maquetes dos estádios de futebol. Não posto mais nada lá. Alguma coisinha ali de futebol, ali, alguma coisinha ali só para fazer um auê, mas basicamente é só para isso, para mostrar as maquetes dos estádios que eu faço. Lá você me procura em @Sonic Maquetes. Bom, esse aqui é o Sonic Cast, episódio 98, estamos quase chegando no episódio 100, e eu vou te explicar por que ainda não chegamos, mas você pode ouvir esse podcast de duas formas. Se você está ouvindo no Spotify, você procura por Sonic Cast, como se fala mesmo, uma palavra só, sem espaço, Sonic Cast, você vai encontrar. Ou você vai no meu canal de YouTube, que eu acabei de passar minha arrobinha, @Sonic_NM no YouTube. Lá vai ter uma playlist chamada Sonic Cast, em que sou eu que posto, e todos os episódios estão um embaixo do outro, cronologicamente, então você vai encontrar lá também esse episódio 98. Tô falando muito rápido, tô falando muitas palavras, tem que parar pra tomar água. Agora, o outro gole não contou, esse vamos fazer juntos. Esse vai ser o cenográfico, esse vai ser aquele bonito e encorpado. Vamos lá. Pegue nesse momento uma garrafa d'água, um copo com água, enfim, qualquer recipiente aí com água, um vasilhame, um balde d'água, se for o caso, uma cálice se você tiver embaixo, se bem que não sei se é muito, né, saudável, mas enfim, vamos lá. Então vamos tomar esse gole d'água junto comigo. É no 3, eu peguei minha garrafinha d'água aqui, e no 3 vamos tomar água juntos. Atenção. É 1, é 2, é 3. Gole d'água do Sonic. Gente, hoje talvez eu não consiga falar tão rápido o tempo inteiro, tão acelerado, tão naquele tom de voz podcaster, porque tá difícil mesmo, realmente, como eu disse ali no início. Estou ainda não. Na verdade, hoje é o primeiro dia de tratamento. Teoricamente, eu tenho que ficar uma semana usando o sprayzinho nasal e o outro remedinho ali por uns 10 dias pra ver qual é que é. E se não melhorar, eu tenho que voltar lá. Porque, tipo assim, basicamente nós estamos tratando os sintomas, né? Estou me tratando como um quadro gripal, então a gente sabe que gripe é um vírus, né? Vai ficar no nosso corpo ali aquele período. Tentei tomar a vacina da gripe? Tentei. Quando eu fui tomar a vacina da gripe, não estava na minha faixa etária. Depois, quando eu fui tentar de novo, tinha acabado. Aí eu pensei, semana que vem, no caso, em relação à minha gravação, acho que semana que vem, quando eu for buscar os meus medicamentos, né, para bipolaridade, vou aproveitar e tomar a vacina. Aí, agora, fiquei doente, tô tomando remédio. O que vai acontecer? Não vou poder tomar remédio, não vou poder tomar vacina, porque tô tomando remédio e aí vai ter que ter uma janela de X dias antes. Enfim, acho que vou passar este inverno sem tomar a vacina da gripe, não por falta de vontade. Bom, esse é o episódio 98, gente. E como eu falei ali pra vocês que ainda não chegamos no 100, realmente ainda não chegamos, quando nesse momento a gente chega com 8 minutos de gravação, 8 minutos e pouquinho, cara, estou com uma série de dificuldades para gravar o Sonic Cast. Primeiro, quando eu gravo episódio solo, tipo hoje, é porque eu realmente estou muito afim de gravar episódio solo. Então eu vou lá e gravo um episódio solo, joia. Porém, o meu objetivo é sempre gravar com pessoas. E eu andei tendo algumas desistências. E aí, tipo assim, quando eu quero gravar com alguém, eu imagino assim, acho que fulaninho
é a pessoa certa para esse momento, estou encantado com fulaninho, vou lá, crio na minha cabeça toda uma pauta envolvendo fulaninho e tal, e aí combino com fulaninho, aí chega no dia da gravação, ou um pouco antes, ou fulaninho não pode, ou desmarca, ou acontece alguma coisa, e aí acaba que, vamos marcar mais pra frente não chega, e aí eu acabo literalmente me despilhando. Aí eu volto a me pilhar, agora pela fulaninha. A fulaninha, tudo a ver, putz, sim, tudo a ver, tá tudo ideias, rola, tudo a frequência, e eu ali pensando, todas aquelas jogadas Sonic Casters e pautas e assuntos que se entrelaçam, né, se costuram e tal. Chega na hora de gravar, dá problema também. Então andei tendo assim, ó, desde a última vez que eu lancei episódio, que inclusive foi com o Felipe Mi, quando a gente falou bastante sobre a questão do documentário, desde ali daquela data eu tentei, eu acho que pelo menos umas outras 2 pessoas a gravar. Pensei em gravar um episódio solo, mas acabou passando. E como a questão de algumas outras coisas do meu trabalho, vídeos, não só a produção de conteúdos, mas tipo assim, vídeo do que eu tô fazendo aqui, das maquetes, das pinturas, das coisas, acabam me consumindo muito tempo. E acabou botando assim, desovando a minha vontade de fazer coisa, de criar coisa nessas coisas, nesses conteúdos. Eu acabo deixando o Sonic Cast talvez um pouco de lado, porque eu quero colocar no Sonic Cast, tipo hoje, assim, a vontade genuína de gravar, porque eu pensei toda a pauta de assuntos para o Sonic Cast, não para coisas que eu posso ficar fragmentando dentro da Crazy Art Sonic NM. Não sei se eu fui bem claro enquanto a isso. Então, tive até recentemente uma conversa com uma amiga minha de muitos e muitos anos de participar do Sonic Cast. Ela disse ok, mas depois não respondeu mais as mensagens. Ela é uma mamãe recente, então a gente tem que entender que, né, entre dar de mamar pro bebê e responder o Sonic no Instagram e no WhatsApp, né, eu acho que o nenê é mais importante. Enfim, então, nesse momento pensei, não, está na hora de gravar novamente um Sonic Cast solo. E aí eu pensei, o que eu poderia tematizar dessa vez o Sonic Cast? Só um pouquinho que eu tenho que tomar mais uma aguinha. E vou ter que dar uma suada no nariz, com licença. Ai, ai. É a realidade do podcast. O apresentador, o host Dodói. Bom, o que eu pensei? Sempre falo, né, o Sonic NM. As pessoas perguntam o que é o NM. Eu digo, cara, o NM é de New Metal, o NM é de New Metal, o NM é de New Metal. Então estamos vendo aqui Slipknot. Também pode ser de Now Maggots, porque afinal de contas, né, entre New Metal e Slipknot, ainda assim, ouço muito mais Slipknot do que outras bandas de nu metal, mas pensei, tá aí, essa é a jogada. Posso fazer um Sonic Cast tematizado com o NM, porque o NM também é na multiplicidade, né? Bom, pra quem não tá ligado, o NM original de Sonic NM, que inclusive está documentado no documentário O Mundo Mágico do Caos da Construção, o NM é de nu metal, porque era uma piada, uma brincadeira que eu fiz com um amigo meu chamado Toelho HC, porque ele era o Toelho do hardcore, e aí um dia ele pichou, né, escrito Toelho HC, e eu olhei aquilo e pensei, cara, que legal HC, né, HC hardcore. Eu pensei, bom, se ele é o Toelho HC, por que eu não posso ser o Sonic NM? Desde então eu decidi que eu era o Sonic NM e nunca mais mudei. Isso em 2002, pra vocês terem uma ideia. Então faz a conta de que ano você tá ouvindo isso, você vai ter uma noção. Mas ao longo dos anos, o NM foi se tornando outras coisas, porque as pessoas perguntavam pra mim o que é o NM, eu, putz, como é que eu vou explicar que é de nu metal? Vou ter que explicar o que é new metal, que é um subgênero do rock dos anos 90, 2000, tem gente que não faz ideia do que é new metal, né? Tem que exemplificar com bandas, ainda assim não conhece, uma droga. Aí casou de algumas pessoas acharem que era NM por causa de outras coisas. Por exemplo, hoje eu tive que ir no médico. Então, quando eu tô doente, eu posso dizer que o Sonic NM é Sonic no médico, porque é lá que eu fui e que estou aqui fazendo o podcast, ó, suando o nariz. E a poucos minutos de tomar o meu ibuprofeno e o meu budesonide spray nasal. Bom, uma coisa que é relativamente recente, vamos colocar assim, eu digo relativamente recente porque, assim, pra mim, quando eu criei a sigla NM sendo de nu metal, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, em 2002, ninguém tratava o NM como essa sigla. Mas, algumas pessoas já vieram me perguntar, por acaso, se o NM é de não monogamia. E aí, então, eu nem sabia o que era não monogamia. E as pessoas me perguntaram, vieram me explicar depois o que se tratava a não monogamia. E eu pensava, olha,
Até que eu concordo com essa filosofia. Então, eu, de uns tempos pra cá, também comecei a colocar que o NM do Sonic NM também é de não monogâmico. E aí eu vou te contar agora, então, a história que até então eu não contei no podcast, eu acho que é interessante contar. Em 2022, eu tinha terminado um relacionamento monogâmico que eu estava. Até então, nunca nem tinha ouvido falar dessa história de não monogamia, etc e tal. E aí um grupo de amigos, uns 2 ou 3 ou 4 ali, tinham esse lance da não monogamia, né? Um amigo meu ficava com a outra que ficava com ele, que não sei o quê, papapá. E eu não entendia, pra mim eles eram só tipo umas pessoas que se pegavam e deu. E o que podia ser também, mas tudo bem. Aí sentei com uma amiga minha ali, desse grupo de amigos, e ela me explicou, que eu achei muito interessante, porque daí na minha cabeça fez todo sentido, que a não monogamia ela está muito atrelada a pessoas que têm uma ideologia de esquerda, uma ideologia socialista ou até mesmo comunista. Por quê? Porque o corpo ou a pessoa, ela não pode te pertencer. Então tu não pode dizer que ele é teu namorado, que ela é tua namorada. Ele não é teu nada, entendeu? Ele está contigo, ou ela está contigo, porque quer. Daí eu pensei, olha, analisando desta forma, faz sentido. Nós pessoas não pertencemos a ninguém, vamos colocar assim. E aí, uma outra amiga que estava ali naquele ambiente, depois de ter eu ganhado uma explicação bem mais longa do que é sobre a não monogamia, assim, tá? Chegou do meu lado e falou assim, Sonic, sempre te vejo aqui e tal, nos rolê e tal, barará, sozinho. Qual é que é a tua? Tu namora, não namora, não sei o que. Eu falei, olha, nesse momento eu tô solteiro, né, e tal. Terminei um relacionamento não faz um mês e pouco e tal. E ela falou assim, poxa, que eu sempre te achei tão interessante, acho tão bonitinho, que não sei o que. E naquele momento, na minha cabeça, ela namorava com um amigo meu. Daí eu falei, olha, mas até onde eu sei, tu namora com o meu amigo. Daí ela olhou pra mim e fez com os braços, tipo aquela figurinha do Foxy, sabe, do Dane-se. E fez assim, eu sou não monogâmica. E aí eu, então tá. Aí a gente ficou e na hora de ir embora, fomos embora no carro, no banco da frente, este meu amigo, a menina que ele estava ficando, que era quem me deu as explicações de o que era não monogamia. No banco de trás, eu e essa menina que eu estava ficando, que na minha cabeça era namorada desse meu amigo que estava sentado no banco da frente. E aí ela se virou e falou assim, nem sabe fulano, o Sonic quando eu fui chegar nele falou assim, não, mas tu não namora o fulano então, né? Ou seja, olha como ele se preocupou, olha como ele é fofo. E esse meu amigo se virou pra trás e falou assim, por isso que eu gosto desse cara, e me cumprimentou. Aí eu pensei, cara, tá tudo certo, ninguém ficou brabo, todo mundo conversou, todo mundo se deu bem. Então naquele momento, em 2022, acho que era tipo meio do ano, assim, tipo essa época que eu tô gravando aqui em junho, em julho, era inverno já, eu consegui dizer, sim, faz sentido a não monogamia. Não posso dizer que eu sou não monogâmico, eu posso estar no momento não monogâmico. Eu acho que faz muito mais sentido, inclusive, porque se em algum momento eu conhecer uma pessoa e queira ter um relacionamento fechado com essa pessoa, eu teria um relacionamento fechado com essa pessoa. Por quê? Porque é um acordo entre ambas as partes. Tanto a monogamia quanto a não monogamia, porque essa é a grande sacada que eu acho que da não monogamia e que eu acho que faz muito mais sentido. Que é um acordo apalavrado, entendeu? As pessoas têm que conversar, as pessoas têm que se abrirem e serem honestas umas com as outras. Tipo assim, se o nosso relacionamento é fechado, ele é fechado. Se eu estiver fazendo coisa fora daqui, então tá me traindo, então tá errado. Ah, nosso relacionamento é aberto, nós somos não monogâmicos, nós temos nossos acordos, né? Tem tais dias para encontrar as pessoas, me conversa, me mostra quem é, vamos ficar todo mundo amigo. Se for assim, eu acho, na minha cabeça, na minha concepção, que faz muito sentido. Então, neste momento, em 2026, em julho de 2026, estou gravando isso aqui, vamos datar mesmo, porque é para isso que serve o Sonic Cast. Hoje é dia 24 de julho de 2026, eu posso sim me considerar, nesse momento, um rapaz não monogâmico, o que não quer dizer que eu não possa me encontrar com alguém mais adiante e que tenha um afeto e que eu fique apaixonado e que a gente decida ter um relacionamento, um namoro fechado, monogâmico, entre aspas, tradicional. Bom, deixa eu dar mais um golinho d'água só um pouquinho. Nesse momento em que toca Circle do Slipknot, uma música baladinha que eu gosto bastante. Bom, uma outra possibilidade do NM, além do não monogâmico, que eu acho muito interessante, esse aqui foi presenteado pela minha querida amiga Daya Moraes, que já participou aqui do Sonic Cast também, não lembro o número do episódio, é lá pelos 70 e poucos, 80 e poucos, vocês procurem aí que vocês vão encontrar.
ela diz que o NM de Sonic NM era de No Mundo. E eu achei isso sensacional, porque assim, se eu for analisar o Sonic Cast enquanto plataforma, as suas audiências, os seus locais ouvidos, pra mim, de fato, só faria sentido de ser ouvido no Brasil, porque eu gravo isso aqui falando um português do Brasil, um português brasileiro, e ainda por cima um português com muitas gírias porto-alegrenses, vamos colocar assim, do Rio Grande do Sul, que se o cara for de um outro lugar, talvez não entenda, a não ser que eu explique. Agora, quando eu olho na plataforma ali do Spotify, o Spotify for Podcasters, eu acho que era esse o nome, não sei se não mudou mudando, mas enfim, for Creators, eu acho que é o nome, os países, Sonic Cast é ouvido além do Brasil em outros 9 países, e desses 9 países não tem o idioma português como língua mãe. Então, tipo assim, como é que é ouvido? Será que alguém clica sem querer e já contou como ouvido? Não sei. Talvez tenha alguém que é brasileiro morando lá e me acompanhe? Pode ser. Ainda assim, faz sentido para o NM de No Mundo. Se eu for parar para pensar, no início do ano eu finalizei uma maquete que foi para Atlanta, nos Estados Unidos. Ano passado eu pintei uma camiseta que foi para Irlanda. Ou seja, eu realmente posso estar aqui enraizado no NM na Medianeira. Porém, os meus jobs, meus trampos estão aí por todo o mundo. Então, NM também significa No Mundo. Outra coisa que o NM pode significar, e que eventualmente eu brinco, é de na memória. Porque, cara, eu falo umas loucuras tão grandes para as pessoas que quando eu vejo, elas estão replicando e me dizem assim: ah, aquela vez que eu falei contigo, tu disse que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu pensei, caramba, a pessoa prestou atenção, então ficou na memória. E tem outra, o fato de eu não beber e não fumar, os meus neurônios, a parte deles que, tipo assim, guarda as memórias, ela está intacta. E como eu trabalho com as coisas que eu trabalho, faço as coisas que eu faço e tenho nas minhas práticas coisas que ajudam a memória, então eu acho que a minha memória ela é muito boa e melhor do que a média das pessoas. Então, se tu me fez uma coisa boa ou ruim, muito provavelmente eu vou lembrar, eu vou guardar na memória. Cara, assim, ó, eu tenho memória fotográfica, eu guardo o rosto, eu guardo roupa que a pessoa estava usando, eu guardo situação, eu guardo, sei lá, se estava tocando uma música em um determinado momento, eu gravo aquilo, tipo, eu tenho isso. Tem um certo problema para nomes de pessoas, tipo assim, se a pessoa me se apresentou uma vez para mim, eu, puta merda, não vou lembrar o nome da pessoa. Agora, eu lembro da cara, lembro talvez o ambiente que nós estávamos, eu vou lembrar de tudo. Nome para mim é realmente um pouco difícil. Então, posso sim dizer que o NM de Sonic NN, imagina, Sonic NN, vamos pensar um significado para NM, deixa eu só o nariz. No nariz, pronto, acabei de pensar um. No nariz, é mais um significado se fosse NN, mas no caso é NM, então Sonic na memória. Deixa eu tomar mais uma aguinha só um pouquinho. Rolando a Welcome do Slipknot, adoro essa música, procurem depois, ela é bem legalzinha. É a primeira música do Slipknot que eles fizeram solo de guitarra virtuoso da história, assim, sabe? Que é, né, a banda de metal alternativo, new metal, enfim, não tinha muito solo, né? Eles foram lá e fizeram 10. Gosto muito dessa música. Bom, um dos significados do NM, que é inclusive bem recente, porque na minha cabeça faz muito sentido, é né, mi ou no mi, porque Felipe Mi cada vez se cruza mais com toda a história de Crazy Art Sonic NM. Felipe Mi foi o primeiro ser humano a ajudar, eu que estou falando aqui, Sonic NM, com alguma coisa de Crazy Art Sonic NM, sem ser eu fazendo tudo. A primeira coisa de todas foi o vídeo do Dioclésio Pandolfo na Feira do Livro, e que é até hoje o vídeo de abertura do meu canal do YouTube. Vai mudar, não vai ser esse vídeo pro resto da vida, tá? Futuramente, o documentário, né, No Mundo Mágico do Caos da Construção, será o vídeo de abertura do meu canal do YouTube. Ainda assim, vai mudar por um vídeo que quem fez também foi o Felipe Mi. Ou seja, tipo, o Felipe Mi, ele é o braço, né, o maior braço, vamos botar assim, Crazy Art Sonic NM. Tanto que eu brinquei com ele que eu tenho que fazer um Crazy Art Sonic NM e fazer um NMI, assim, no final, porque daí botar um izinho de cantinho, assim, bem pequenininho, porque é no Mi, né, porque o Mi ajuda bastante. Então, um dos significados de Sonic NM também é de Sonic né Mi. E se você estiver ouvindo esse episódio, manda aí agora, então, os significados malucos que tu possa achar que o NM de Sonic NM cabe. Não vem com coisa idiota aí pra me depreciar. Tem que ser coisa a ver comigo, assim. Eu vou botar que já tem
quase 60 significados aleatórios e paralelos que eu tenho registrados aqui no meu... Será que eu consigo achar? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma coisa. Vamos procurar aqui. Em tempo real. Não sei se eu deveria fazer isso, porque talvez eu estrague a gravação. Aqui, ó. NM, vamos ver. Vamos ver, 1 até o 59. Só vou ler todos, tá? Não vou citar o porquê de... 1, no metal. 2, não Marcos. 3, na medianeira. 4, no mundo. 5, na malemolência. 6, ninguém merece. 7, no more. 8, nevermind. 9, Nickelman. 10, nada melhor. 11, namorado da M. Poutinhos, porque, né, já tive algumas namoradas que começavam com M, enfim. 12, não me lembro. 13, na Mix. 4, na Mastê. 15, não mente. 16, na mente. 17, na maldade. 18, não mergulha, mentira, eu mergulho sim, mas enfim. 19, não se molha, impossível, claro que eu me molho. Então já tem uns significados aqui meio errados, mas enfim, né. 20, Nordeste maquete, bom, esse é clássico. 21, nas maquetes. 22, na maioria. 23, na moral. 24, negro manda. 25, na maluquice. 26, né Marina, porque Marina foi quem me deu o apelido de Sonic. 27, não monogâmico, como já contamos. 28, não morre. 19, 29, não mata. 30, na manha. 31, na mãe. 32, né mano. 33, na medida. 34, na maciota. 35, no molejo. 36, na muvuca. 37, na multiplicidade. 38, nas miniaturas. 39, na macandal. 40, na mídia. 41, na moradia, onde estou nesse momento, inclusive. 42, no multiverso. 43, na matriarca. 44, não medroso. Eu sou bem corajoso, inclusive. 45, não militante. 46, na militância, né? Depende do meu humor. 47, núcleo da máfia. Não entendi esse, mas é legal. 48, nosso mistério. Nosso mistério. 49, na mordomia. 50, ninguém pediu, mas eu fiz. Ninguém pediu, vírgula, mas eu fiz. Pegou? Ninguém, mas... 51, não, no morro, porque eu moro no morro. 52, nada mais. 53, na maioria. 54, no matrimônio. Eu falei de não monogamia, eu boto no matrimônio. Depende também de como tá o meu relacionamento. 55, na multidão. 56, na memória. 57, neneca milico. Isso aí é uma coisa muito interna. 58, now maggots. Isso foi bem recente. E o 59, ninguém manda. Pois é, ninguém manda em Sonic NM. Bom, vamos então voltar aqui. Mas antes de fazer a próxima parte, tem que dar mais um golinho d'água só um pouquinho. Bom, você sabe que esse podcast se destaca por termos muitas dicas culturais. É a coisa mais clássica de todas. Então, para isso, eu tenho que chamar ele, o seu louco locutor. Por favor, chega aqui, seu louco locutor, faça a sua vinheta. Chega aí, pô! Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, episódio 98. Muito obrigado, seu louco locutor. Achei que ele nem fosse vir, né? Porque tá difícil de fazer em função de, ó, meu narizito aqui todo trancado. Gente, assim, ó, hoje, dia 26... 26? Perdão, 20... Eu falei 26 aquela hora? Errei, é 24. 24 de julho é aniversário dos Sonificados. Pra quem acompanha, toda quarta-feira, na Corrente do Bem. Porque é o filho da Dica Cultural que foi parar no meu Instagram para toda semana eu poder indicar e ajudar alguma coisa. Então, já que os Sonificados é um filho da Dica Cultural e hoje, casualmente mesmo, é o aniversário de 2 anos dos Sonificados, vou te contar. Lá no meu Instagram, você vai nos destaques, que é aquelas bolinhas que a gente deixa tematizados lá no alto da página, tem um que diz Sonificados. Todos os Sonificados que eu já fiz estão lá. Todos que botando assim, valiam a pena manter, porque alguns era tipo assim, tal dia vai acontecer tal coisa. Daí ia chegar naquela data, ele não faria mais sentido. Eu acabei deletando. Mas todos que estão lá fazem sentido até hoje. Então tem, por exemplo,
artistas para você seguir, projetos para você conhecer, ou seja, várias dicas culturais amarradinhas lá pro resto da vida no Sonificados nesse destaque. Então, já que botar aqui os 2 anos dos Sonificados comemorados dentro do Sonic Cast, a dica cultural é tu ir lá olhar dica por dica e ver o que pode... Óbvio que eu gostei de seguir todas. Sei que ainda assim, vocês são tudo uns bandos de pau no cu, não vão fazer isso. Mas, se puder, faça, porque eu garanto que terão coisas muito legais por lá. Chega esse locutor. Locutor. Tô até... Chega aí, seu louco locutor, e encerre o seu quadro. Essa foi a dica cultural do Sonic Cast, episódio 98, especial 2 anos dos Sonificados. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, nós temos agora aquele quadro pra gente colocar a nossa raiva pra fora. Pra isso, vocês sabem que eu não posso vir na raiva. Eu tenho que vir, na maciota. Mais um NM na maciota. Com aquele cara, o seu Mário Juan, NM no Mário. Bom, o cara vai ficar até amanhã com isso. Enfim, chega aí, seu Mário Juan. Faça a sua vinheta. Chega aí! Fala, galera, ligado aqui no Sonic Cast. Aqui é Mário Juan. E esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Well. Muito obrigado, seu Mário. Olha, tá difícil de fazer os personagens aqui com essa vozinha. Cara, o que eu posso falar sobre as questões que me dão raiva? Bom, um dos NM eu posso colocar que é no Mundial, certo? Recentemente nós tivemos a Copa do Mundo de Seleções, em que eu fiz um texto muito inteligente, muito sarcástico, muito sagaz. Sim, estou me autoelogiando porque ele ficou muito bom. E a prova que ele ficou muito bom é que ninguém entendeu, ou quase ninguém entendeu. Eu fiz como se fosse um memorando de uma empresa explicando que eu iria me alienar propositadamente durante 39 dias. E não citei Mundial de Clubes, não citei Copa do Mundo, mas explicando, né, ali por cima, por quais motivos eu faria isso e que depois voltaria e tal. E as pessoas não entenderam, acharam que eu só não tava querendo falar de coisa séria. Não entenderam que eu só queria ver o jogo, entendeu? Só queria ver o jogo. Por quê? Porque eu sabia que as pessoas iriam problematizar a Copa do Mundo. Sonic, tu não quer que problematize coisas que tem problema? Não. Claro que tu tem que problematizar. Tudo a gente tem que problematizar. Só que ainda assim, se tudo a gente problematiza, cara, não existe mais escape nesse mundo, entendeu? Tudo vira sério, tudo vira assunto. Aí vai passar a Copa, vai acontecer o quê? Nada. A Copa vai acabar. A Copa foi feita para ter início, meio e fim. Quando alguém levanta a taça, acabou, né? Não vai se voltar lá nos Estados Unidos ou no México, no Canadá e consertar as coisas que as pessoas pediram para estar errado. O Trump não vai deixar de ser presidente dos Estados Unidos. O Trump conseguiu anular um cartão vermelho de um jogador da seleção americana para que ele jogasse a partida seguinte. Um absurdo. Claro que tem que problematizar isso, mas ainda assim, que diferença ia fazer? Nenhuma! O time lá foi lá e tocou 4 nos Estados Unidos, pronto, perderam, se fodam também, tá ligado? Então, era o meu momento para mostrar para as pessoas que é importante a gente se isolar, a gente dar uma acalmada, a gente ter um motivo na vida para dizer, não, com isso aqui eu não vou me envolver, com isso aqui eu não vou me irritar, vou só fazer, vou só ver o bagulho, vou só curtir aqui, quieto e deu. Eu juro que eu tentei ver os jogos só fazendo, eu tentei, mas chegou algum momento, já tava lá discutindo com as pessoas por que torcer pra Argentina era menos ou mais racista, e não sei o que, e quem torcer pra Espanha tá torcendo pro colonizador, e... Cara, daí no fim das contas é só o futebol, é só um jogo, entendeu? Nós temos eleições agora em outubro. Será que essas mesmas pessoas que botaram raiva e fizeram meme e fizeram, virar uma trend, problematizar a Argentina, racismo, coisa, vão cuidar em quem elas votam? Será que essas mesmas pessoas vão eleger pessoas pretas, por exemplo? Não sei, acho muito pouco provável. Então, meu momento redondinho e raivoso é para as pessoas que são burras e não conseguem entender que às vezes
o ser humaninho, seja eu ou qualquer outro ser humano, tem o poder e o direito de, tipo, simplesmente ver uma coisa, acompanhar uma coisa para se isolar, para literalmente eu quero ficar burro durante esse período aqui, não me envolver com problemática, com encheção de saco, porque no fim das contas é só um jogo de futebol. E lembrando, ano que vem temos no Brasil a Copa do Mundo de futebol feminino, e eu quero ver essas mesmas pessoas que ficaram lá problematizando o gol, a comemoração do não sei quem não se envolvia com tal propósito e parará, que acompanha a seleção brasileira feminina que está na busca da sua primeira estrela. Os homens já são penta, né? E não tem feito muito por merecer essas 5 estrelas atualmente. Para as minas conquistar, imagina, a sua primeira Copa do Mundo no Brasil. Seria o máximo. Eu acho que a Marta não sei se vai estar jogando já ou não, eu não sei dizer se nesse momento ela está aposentada ou se ela não está. Acho que se ela puder, ela vai fazer todo o esforço para estar lá, nem que seja tipo, para ficar no banco ali, dando uma força. Mas ainda assim, né, vamos comparar, se as nossas memórias não são tão curtas assim, né, porque o NM na memória, como eu disse para vocês. Então, vamos lembrar, ó, nesse momento está, ó, não sei se vai pegar. Está tocando o riff de Before I Forget, ou seja, antes que eu esqueça, lembre-se. As pessoas querem, às vezes, apenas se isolar, como eu tentei fazer na Copa do Mundo. Ok que eu fui um pouco ousado, que 39 dias sem falar de assunto problemático chato seria muito difícil, mas eu sabia que ali na frente, em outubro, nós estaremos votando, então em setembro, e em agosto, e até agora no final de julho, já começa, né, todo mundo receber coisa, e corrente, e todo mundo em várias redes sociais ali se dizendo o revolucionário, a revolucionária, e vote em mim, e você me conhece, você sabe do meu trabalho. Bom, eu conheço o trabalho de um monte de gente, porque eu vivo, né, durante 40 anos ininterruptamente, né? Não só em época de Copa do Mundo, ou só em época de eleição. Então não tente me convencer agora de que é pra cá ou pra lá, né? Eu tô ligado e não é de hoje. Ai, nossa, eu nem sabia que eu ia reclamar, reclamei tudo isso. Bom, volta aí, seu Mário Juan, e encerre seu quadro. E esse foi o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, well. Cara, é muito difícil gravar ouvindo o refrão de Before I Forget e não tentar cantar junto. Vai. Before I Forget. Não tem como, é muito difícil. Gente, estamos chegando pertinho do final do episódio. Então vai ser isso aqui, ó. Hashtag do episódio. Bom, se essa música na tradução é antes que eu esqueça, né? Before I Forget. Eu não quero que você esqueça do Sonic Cast, porque por vários motivos ele continua existindo. Porque o host, o apresentador, o produtor, o criador, o dono da bagaça, que sou eu, segue insistindo nele. Então, para isso, não se esqueça do Sonic Cast. Não se esqueça de @Sonic_M. Não se esqueça da Crazy Art Sonic NM como um todo. Então, você vai mandar a hashtag Before I Forget. Novamente, se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 98, manda a hashtag Before I Forget. Que momento. Cara, vou dar aqueles tchau, né? Aqueles tchau gostoso, aqueles tchau maroto. Bom, se você, assim como eu, está meio gripadinho, tá tendo que tomar bastante água, ibuprofeno e lencinho e etc e tal, mas tá ouvindo isso de manhã, depois daquela noite de sono difícil, né? Porque a gente sabe como é difícil dormir gripado, com um travesseiro bem alto, naquela catarreira que só... Bom, eu te desejo um bom dia. Agora, tu me conhece e sabe, se tu já almoçou, tu pode dar boa tarde. Não almoçou, não tem detalhe. Então, por favor, se você já almoçou e você está ouvindo o episódio 98 do Sonic Cast na sua tarde, é uma boa tarde. Agora, de noite, até porque é inverno, então a gente escurece bem mais cedo. Por exemplo, agora, tipo, deixa eu ver que horas são aqui. 19 horas, mas na real eu comecei a gravar às 18h20 e poucos, né? Já tava de noite aqui em Porto Alegre, assim, tipo, o inverno chega bem mais cedo. Então, se é noite e você está ouvindo o Sonic Cast na sua noite, eu te desejo uma boa noite. Agora, a clássica, pensa,
com 98 episódios do Sonic Cast. Se tu começou a ouvir esse podcast por esse episódio, eu não sei o que tu tá fazendo, assim, caiu de paraquedas total, isso aqui é uma história contada cronologicamente, por isso tem números, enfim. Então, por favor, maratona o Sonic Cast, um projeto que eu fiz e criei com todo o meu amor e carinho, ainda na época da pandemia, quando eu achei que eu talvez pudesse até morrer, aí eu consegui me vacinar num teste de vacina do Clínicas e contava dentro do Sonic Cast, enquanto contava da minha vida, troço completamente louco. Talvez o Sonic Cast foi a base para termos, quem sabe um dia, o documentário do Caos da Construção pelo Felipe Mi, porque eu dei a ideia de dele termos um documentário Crazy Arts, né, porque eu já tinha feito isso numa certa forma em podcast, então veja só como ter tudo interligado. Então é isso, se você estiver ouvindo o Sonic Cast na sua madrugada, eu te desejo o quê? Desejo uma boa madrugada pra você. Agora, aquele momento em que eu mando um beijo numa parte muito aleatória do seu corpo, vamos pensar, que parte que eu posso mandar? Estou olhando aqui para o meu corpo, bom, estou olhando para a minha mão, sabe quando você fecha a mão e fica aquela, tipo uns nervinhos assim, aquelas veiazinhas assim, a veiazinha geralmente do peito da mão, acho que é peito da mão, dá pra você dizer. Então, um beijo na sua veiazinha do peito da sua mão, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Volta aí o locutor. Um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o podcast underground.